Muito bem, igreja. Uma vez por ano eu venho aqui. Cada ano está mudando as coisas, né? Para quem não acredita, por exemplo, em milagre, a última vez que eu vim aqui eu estava solteiro, agora eu estou noivo, gente. Então você que não crê em milagres, tá? E para quem duvida, minha noiva está aqui, ó. Então não tem erro, tá bom? Tinha gente que estava assim, meu Deus do céu, será? Então, se você não acredita em milagres, eu sou prova disso. Legal? Abra sua Bíblia comigo. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Você pode abrir o tablet, você pode abrir o seu smartphone, o aplicativo. Pode abrir a sua Bíblia, a revista atualizada, a NVI. Ou você pode acompanhar aqui também, se a gente conseguir projetar depois. Enquanto você abre aí, vou cantar uma música aqui. Por isso que eu trouxe o tecladista, que de repente precisar de alguma coisa, ele está aqui, entendeu? Muito importante isso. O Zé não gosta muito dos músicas no fundo, eu já gosto. Então eu vou fazer hoje, ele vai ficar aqui. Só maior para mim, por favor, tecladista. A música é assim, ó. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. E o refrão faz assim, ó. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém. Essa é a nossa oração ao Senhor antes dessa mensagem. Atos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Eu vou ler na NVI, porque é a versão que nós somos, que a gente está acostumado a ler, mas você lê aí na sua versão, na sua King James, onde você se sentir à vontade, tá? A partir do versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco e ministra os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Na versão revista e corrigida, o versículo 10 fala: enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Estou tentando dar mais versões aqui para vocês conseguirem visualizar a cena. E na versão da mensagem, ela diz, o último versículo diz: esse mesmo Jesus que vocês viram será levado para o céu, que foi levado para o céu, voltará, tão certa e misteriosamente quanto partiu. Nós vemos aqui no texto a citação quando Jesus volta para o céu e os discípulos, os apóstolos que estavam acompanhando, ficam assistindo aquilo. E eles ficam ali parados ainda durante um tempo, tentando entender aquilo. Imagine essa cena. Eu fiquei imaginando essa cena durante essa semana, assim. Eles caminharam com aquele homem, eles viram aquele homem fazer milagres, operar maravilhas, falar de um amor tão grande.
E assim como ele tinha dito, ele volta para o Pai. E eles estão vendo essa cena. E o texto diz que eles ficaram ali esperando. Porque ele falou assim, eu logo volto. Então eu acho que imaginou que eles ficaram aqui, né? Mas logo quando? Alguém deve ter falado para outra pessoa. Eu imagino alguém que olhou e falou assim, pois é, parece que vai chover, mas ele falou que volta. E alguém aparece e fala para dois homens vestidos de branco, aparecem e falam, esse mesmo Jesus que foi levado dentro de vocês, na frente de vocês, dessa mesma forma misteriosa, sem avisar antes, da mesma forma ele voltará. Na Bíblia nós temos vários textos e várias citações do próprio Jesus sobre esperar o seu Senhor. Na parábola dos 2 servos, lá em Mateus 24, ele dá o exemplo disso, né? De um servo que é surpreendido pelo retorno inesperado do seu Senhor. Foi pego de surpresa, ele não estava esperando. Quem estava aqui na conferência, no nosso evento, que foi o Tempo de Despertar, com a irmã Edmeia, ouviu no sábado à noite. Se você não ouviu, procure lá no canal do YouTube da Betânia, tem essa pregação na íntegra, onde ela fala sobre o sonho de Nabucodonosor, e ela explica como nós estamos historicamente passando por um momento de tribulação, um momento de luta, e que as coisas não vão ser fáceis, mas nós temos a promessa de que Ele voltará. E aí você me pergunta quando? E aí nós vemos lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 9, ele fala assim, primeiro século. Tiago, capítulo 5, você vai ler depois, se você quiser anotar, versículo 7, 8 e 9, mas preste atenção no 9. O 9 fala, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Século 1. Eles esperavam que Jesus estivesse voltando, eles tinham a convicção de que Jesus voltaria no tempo deles. 20 séculos depois desse versículo que eu acabei de falar para vocês se passaram. E Jesus ainda não voltou. Existem citações de Paulo, Pedro afirmando, lá em 1 Pedro 4,7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. E isso tudo me mostra que eles estavam vivendo como se Jesus fosse voltar hoje. E qual é o maior incômodo? O que mais mexeu comigo? Faz um tempo já. Depois você pergunta para a Feira, ela confirma. Deve fazer pelo menos uns 6 meses em que eu me sinto muito incomodado. Porque eu me vejo, eu não estou aqui, eu não quero que você feche seu filtro. Eu não quero ficar demorando aqui. Então a gente vai fazer uma dinâmica muito simples. Nós vamos fazer um combinado. Vocês interagem, prestam muita atenção e eu termino rápido. Amém? Pode ser? Sim? Vocês estão de acordo? Sim? Gostaram da ideia? Vai dar tempo de sair daqui ou ir lá ainda terminar de colocar água no feijão ou passar naquele açougue na esquina da sua casa, pegar aquele frango assado com maionese. Oh, glória a Deus. Eu falei aqui agora, eu vi a televisão de cachorro assim, rodando o frango, assim, sabe? É de Deus isso. Então eu não quero ficar demorando aqui, mas eu quero que vocês fiquem comigo. E uma das coisas que muito me incomoda em mim, não estou vindo aqui para mandar recado para ninguém, mas o que eu tenho me incomodado é, Senhor, eu me sinto como alguém que não espera tanto assim a volta do amado, ou não vivo como. A irmã Edmeia falou aqui, a gente entendeu que nós estamos vivendo tempos de tribulação, tempos de confusão, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Mas mesmo assim nós estamos falando pouco sobre a volta de Jesus. Não vou falar de vocês, mas eu sinto que às vezes nós somos a igreja que não espera tanto assim a volta de Jesus.
Porque eu imagino no século I eles falando assim, ele está voltando. E muita gente, durante muito tempo, vocês devem ter ouvido várias vezes isso, criaram profecias, deram datas, sendo que só o Senhor sabe. Mas hoje, eu me pego pensando assim, talvez ele não volte agora. Talvez ele não volte na minha geração. E com isso eu começo a legalizar algumas coisas e deixar algumas coisas de lado. Então quando nós tivemos uma vigília aqui no final do ano, eu falei sobre isso. E o Senhor tem me incomodado. Marcos 13:32 vai dizer para você o seguinte, ó, eu não sei nem o dia e nem a hora, mas uma certeza para vocês eu tenho, um dia ele vem, amém? E o que eu quero trazer essa manhã, e por isso eu escolhi o tema, é o que nós precisamos fazer, o que nós podemos fazer, até que ele venha. Então eu peguei alguns exemplos, lá em Atos 2, então agora você vai pegar a sua Bíblia e você vai caminhar até Atos 2, e você vai abrir no versículo 42, e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns exemplos da igreja primitiva. Atos 2, 42 e o 43. Vou ler aqui com vocês para a gente acompanhar junto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vamos ler de novo a partir do 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quero falar com vocês sobre 4 lições que eu quero trabalhar na minha vida nesse 2023, e eu quero te convidar essa manhã, através desse compartilhar da palavra, a fazer isso também. Por que a igreja primitiva? Porque essa igreja tinha acabado de ver Jesus ascender aos céus. E a primeira coisa que fala no versículo 42 é: e eles se dedicavam. Se você abrir a Almeida Corrigida, olha, a revista Corrigidas, essa é boa também. Fala assim, ó, eles perseveraram. Eles se mantiveram firmes. Repita comigo, firmes. Perseveraram. A primeira coisa que eu preciso aprender é que eu preciso perseverar. Perseverar aonde? No versículo diz que eles perseveravam e se dedicavam no ensino dos apóstolos, ou na doutrina dos apóstolos. Por que isso? Porque os apóstolos ensinavam aquilo que eles tinham visto acontecer. Tudo aquilo que eles tinham vivenciado com Jesus era passado. Existiam pessoas que estavam dispostas a ensinar. Durante o estudo da igreja você percebe que pessoas eram separadas para o ensino. Hoje, talvez seja o momento de nós termos mais fácil acesso possível à palavra do Senhor. Você tem a revista atualizada, que é a minha favorita. Que Bíblia que você vai ler, que livro que você lê hoje que vai te dizer, apresentar-vos-ei. Olha que conjugação do verbo bonita. Revista atualizada. Você pode usar a linguagem de hoje. Você pode baixar um aplicativo no seu celular, no seu tablet. Você pode baixar um aplicativo no seu computador. Você pode usar NVI, que é internacional, igual o nosso pastor, que fala Instagram. Fala Facebook. A NVI é igual o Zé. Você pode ler ela também. Você pode ler a versão que você quiser. Eu quero a King James traduzida. Tem. Hoje é dia 15/1.
Não precisa levantar a mão, não precisa falar o número. Nesses 15 dias, quantas vezes você parou para ler a Bíblia? Gente, hoje está fácil. Você pode pôr até um lembrete no seu celular para você ler o texto. Aí parece que vai ficando fácil. E aí eu leio amanhã. Se eu não leio, eu não conheço. Se eu não tenho conhecimento, eu posso ser enganado. Eu ouço alguma coisa aí, uma fake news, e eu saio acreditando. Agora, quando eu estou firmado na palavra, aí o negócio é diferente. E não usar a Bíblia como uma caixinha de promessa. Lembra da caixinha de promessa? Quem teve caixinha de promessa em casa? Vamos descobrir as idades do pessoal aqui. Aí, tá bom. Ótimo. Não era assim? Você abria de vez em quando, estava nervoso, abria de vez em quando, fazia assim, ó. Aí você tirava uma assim, oh meu Deus, oh fala assim, oh aleluia. Aí você olhava, estava lá, Jesus chorou. Você falava, não, mas isso aqui eu não queria. A Bíblia não pode ser, e o ensino da palavra não pode ser só mais uma coisa na nossa rotina. Nós precisamos ter a nossa rotina de devocional com a palavra, de ler a Bíblia. E eu preciso perseverar. Ah, mas é tão difícil, eu sei. Irmão, como que é seu nome? Você mesmo, de óculos, me olhando agora, olhou para trás. É você, como é que é seu nome? Oi? Guto? Guto, grande Guto. Guto, na mesma vigília que a gente estava aqui, ele falou o seguinte, ele falou assim, hoje, se eu tiver errado, depois você me corrige, tá, Guto? Ele falou o seguinte, Satanás não precisa fazer muita coisa não, para te atrapalhar. Ele só precisa te manter ocupado. Quantas vezes as pessoas perguntam para você, e aí, como é que está a semana? E você responde, estou na correria. Ninguém aqui fala isso, eu tenho certeza, só eu falo. Eu sei que você não fala isso no seu dia a dia. Ó, tá corrido aqui. Mas chega o fim do dia e eu li todos os meus e-mails. Eu assisti todos os videozinhos que me mandaram no grupo da família. Eu conversei com todo mundo que precisava, mandei os memes lá do Instagram, não é? Eu vi como é que está a situação política, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, quem está chegando no meu time no futebol, quem não está chegando. Mas quantas vezes no final do dia eu parei para ler a palavra? Vai ser difícil, gente, isso não é fácil, isso não é comum. É por isso que aqui eu quero pegar a palavra perseveraram. Que 2023 seja um ano para que nós não deixemos isso de lado, mas que eu e você possamos perseverar no ensino da palavra, na leitura da palavra. Separa um horário para fazer isso, mas não deixa isso passar. Esse ano não. Se daqui para trás foi diferente, eu não quero nem perguntar, mas se daqui para frente a gente vai mudar. A palavra de Deus é viva, o evangelho é real. Vamos mergulhar nele. Segundo ponto que eu quero conversar com vocês, lá no 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na... Quem tiver lendo, conseguir ler, vai comigo. Na doutrina dos apóstolos e na... Muito obrigado. Está vendo? Vocês interagem, fica muito mais bonito. Comunhão. Unidos. Se você segue para o versículo 43, fala aí no partir do pão. Comunhão. Gente, saiu um estudo, uma pesquisa, que pós-pandemia, 53% das pessoas, 53%, eu fiquei chocado com o dado. A gente achava que era menos. Não voltarão a frequentar uma igreja pós-pandemia. Se você já vem aqui há algum tempo, você deve estar olhando para o lado, talvez você não encontre alguns rostos aí.
Algumas pessoas ficaram pelo caminho. E não é fácil. E isso aqui são pessoas que também não têm o hábito de vir todos os domingos à igreja, ou pelo menos uma vez na semana. Hoje as pessoas têm uma movimentação, a igreja, a gente que está aqui acaba vendo pessoas que vêm quinzenalmente. É um hábito mais comum isso. Eu lembro até que quando terminou o ano, você falou, gente, ano que vem, venham mais vezes. Fiquem mais juntos. Liguem pra gente, convidem para tomar um café. Eu gosto de café. O Eflin, cadê ele? Não sei onde ele está. Ele me manda as mensagens ali, ele que ele mudou, daí agora ele tá, agora achei. Tava procurando o boné. Aí o Eflin me manda mensagem. E aí, nego, fala comigo. A gente marca um café nos horários absurdos, mas a gente se vê. Hoje existe o movimento do evangélico, que criaram uma nova definição, que é o evangélico não praticante. Gente, não faz sentido essa expressão. E aí eu paro de frequentar a igreja, porque eu acho que eu já não preciso tanto. Quando a gente fala em grupo pequeno, é mais difícil ainda. Atos 2:44. Joga para mim, Lucas, por gentileza. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eu não sei muitas vezes o que você está passando, meu irmão, mas eu gostaria de saber e eu gostaria de orar por você. Nós não temos mais cuidado com a saúde mental das pessoas. Eu estou dizendo para todo mundo, estou falando assim, gente, pós-pandemia todo mundo saiu meio estragado. Ou física ou emocional, não é? Se você saiu assim, você está 100%, depois no final do culto, vem me dar um abraço que eu quero te conhecer. Mas a leitura que eu tenho é que todo mundo saiu, de alguma forma, estragado com esse negócio. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas eu só posso cuidar de você se eu te conhecer. Se eu estiver perto de você. Gente, vocês não sabem como é difícil eu estar falando isso aqui. Tem gente que acha que eu sou muito expansivo, cara de pessoas. E poucas pessoas sabem quanto eu sou tímido. Aí você vai dizer, se você prestar atenção, acaba o culto, eu fico aqui em cima esperando o pessoal ir embora. Porque eu tenho até vergonha de cumprimentar às vezes as pessoas. É uma dificuldade que eu tenho, que estou tratando em Jesus e na terapia. E aí eu termino de guardar minhas coisas e saio quietinho de cabeça baixa. E vou embora. E esse ano eu preciso fazer, a partir desse ano eu preciso fazer diferente. Porque se eu quero ser igreja, eu preciso estar unido. Eu preciso ser mais pessoas. E sendo mais pessoas eu consigo te ajudar, eu consigo cuidar de você. Eu consigo orar por você. Todas as taxas ruins, fora essa de presença na igreja, aqui também aumentaram. Aumento da depressão, aumento do suicídio. E a pergunta que eu fiz para mim mesmo foi, Giovanni, o que você está fazendo em relação a isso? Nada. Isso não vai continuar esse ano. Eu preciso me mexer, eu preciso me movimentar, eu preciso ser igreja. Nós precisamos estar juntos. Na dificuldade, na hora boa, na hora ruim. Na hora boa também me chama, tá? Estou falando só de coisa ruim aqui, mas na hora boa também é bom chamar, né? É bom, pastor, é pecado? Não é, né? Então pode chamar também. Mas nós precisamos estar mais juntos esse ano. Primeira coisa, perseverar no ensino da palavra, no estudo da palavra. Segunda coisa, permanecermos unidos. Se eu estou unido, eu consigo cuidar de você. Terceiro ponto, 2:42, Lucas, por gentileza. 42. Ao partir do pão e as orações. Toda vez que eu penso em oração, eu não sei porquê, eu tenho isso, acho que é porque quando a minha família se converteu,
Quando a gente encontrou Jesus, Jesus nos encontrou. Foi lá em 96. Então tinha muita vigília. Tinha muito tempo de oração. Tinha culto de oração. Vocês lembram do culto de oração, gente? Tinha culto de oração. Você ia para a igreja, tocava uma música, todo mundo dobrava o joelho e ficava lá. Aí dava uma hora, você levantava, não conseguia saber direito onde é que você estava meio escuro. E tinha uma oração geral e ia embora. Eu comecei a tocar violão assim. Meu pai liderava um grupo de oração na igreja, fazia as vigílias. E ninguém do louvor queria ir. Ninguém queria tocar, porque não filmava, não tirava foto, ninguém sabia. E aí eu estava tocando violão, tinha uns 12 anos, 12, 13 anos, estava aprendendo a tocar violão. E ele me chamou e falou, vem cá, em casa. Prepara umas 5, 6 músicas que você vai tocar na vigília hoje. E você sabe como é que era o ambiente da vigília lá no mato, né, gente? Então, é tudo escuro, não dá para levar cifra, não tinha cifra. Não tinha partitura. Então você ia tocando, não era assim, Efraim? E no escuro você ia tocando. E o meu pai só dava umas deixas, ele não falava o nome da música. Então ele começava assim, ó. Senhor, nós vamos declarar essa manhã, essa noite, numa vigília. Imagina comigo, tá? Vamos declarar que Ele é exaltado. Ele é exaltado. Aí eu tinha que entrar assim, mas no violão. Aí ele é exaltado. E daqui a pouco eu começava. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Amém. E a gente cantava isso. E depois ele falava assim, nós vamos adorar aquele que é digno, o único que é digno nessa noite. Eu quero que você ore, igreja. E eu entrava. Ao único que é digno de reis. Esse era o ritmo da vigília. A honra e a glória, a força e o poder. E entre as canções existia um momento de oração. Orações intencionais. E uma das coisas que me marca até hoje é acordar muitas madrugadas e ver a luz da sala acesa. E quando eu chegava lá, eu vi o meu pai de joelhos, com a cara no chão. E ele estava orando por mim. Ele estava orando pela nossa família. E eu não vi aquilo uma ou duas vezes, gente. Muitas madrugadas eu acordei e vi a luz acesa. E a Bíblia estava... E ele falava, Senhor, eu não mereço. Eu não sei como orar, mas eu preciso que o Senhor me ensine. E quando eu fui escrever esse texto, eu lembrei disso. Eu falei, oração são essas duas memórias que eu tenho. Era uma rotina de vigílias. E o meu pai orando. A igreja orava em qualquer lugar. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos 3, no versículo 1, diz, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A hora nona. Eles oravam 3 vezes, os judeus mantinham essa sequência de oração no templo. Existe uma outra citação que fala que em Atos também havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, Atos 9. E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias. E ele diz, eis-me aqui, Senhor. Então ele diz, levanta e vai à rua direita e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. A igreja não orava apenas no templo, ela orava também nas casas. Atos 12, 12. E eles, considerando, foram à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Amém, igreja? Você acredita nisso? Você está falando amém só para me agradar? Porque eu creio que quando a igreja ora, as coisas acontecem. Os milagres acontecem.
Atos 9:40, mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, e depois voltando-se para o corpo disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. A igreja orava no templo, a igreja orava em casa, a igreja orava em tempos de perseguição, provação, dificuldade, prisões, sofrimento. A igreja orava em todo tempo, em todo lugar. Paulo e Silas orando na prisão, a igreja orando enquanto Pedro estava preso. Em tempo de paz, em tempo de guerra, de perseguição, de saúde, de doença. No lugar fechado, no ar livre, a igreja orava. E nós precisamos nessa manhã pedir ao Senhor, Senhor, assim como os discípulos pediram lá em Lucas 11, no versículo 1, Senhor, ensina-nos a orar. Desperta esse desejo no nosso coração. E aqui vou pegar o mesmo exemplo do Guto. Tudo é distração. Tudo é distração. Eu oro daqui a pouco. Não, eu vou orar. Eu vou orar. O que tem ocupado o seu tempo e a sua mente, igreja? O que é muito triste para mim é que no meu coração, muitas vezes, eu tenho deixado que coisas insignificantes tomem conta. Tanto da minha mente quanto do meu coração. Eu travo uma batalha constante em relação aos meus pensamentos. Não estou na posição de julgar ninguém aqui. Talvez o pior entre todos vocês aqui seja eu. Muita coisa que não devia tomar minha atenção, rouba minha atenção. Mas eu preciso aprender. Assim como essa igreja orava, eu quero fazer parte disso. E eu quero desenvolver nesse ano a minha vida de oração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Primeira coisa é que eu preciso perseverar no ensino da palavra, na doutrina. A segunda coisa, eu preciso estar junto, nós precisamos estar unidos. A terceira coisa, eu preciso perseverar esse ano em oração. E o último ponto que eu quero conversar com você é que até que Ele venha, eu também preciso manifestar a glória do Senhor. Versículo 43 fala: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando eu penso em sinal e prodígio, automaticamente me vem a palavra avivamento. E aí eu lembro de uma frase durante as pregações de Tiago e depois do fim do ano, nas cartas, o pastor falando que avivamento sem mudança de caráter é só barulho. Eu não quero viver barulho, eu não quero viver movimento. Mas isso é meio natural, você já percebeu? Avivamento é uma movimentação, é um negócio ali. Mas é só fumaça, é só barulho. Você sai dali, você continua falando mal dos outros. Você sai dali, você continua devendo para todo mundo. Você sai dali, você não trata bem o seu filho. É muita conversinha e pouca conversão. É muita coisa, não, porque tem um negócio ali que o pastor lá, o negócio é diferenciado. Tem as fumaças, todas as paredes são pretas. Nada contra. Mas isso não pode ser a única motivação. Não, a motivação é que chega lá, tocou o primeiro acorde, sai todo mundo virando cambalhota. O negócio é coisa linda. Mas o caráter, eu quero saber do caráter. O quanto eu estou mais parecido com Jesus para poder manifestar a glória dele. Avivamento está diretamente ligado a crescimento.
Você olha para avivamento, você pensa o quê? Avivou 15 mil pessoas aceitaram a Cristo. Avivamento, 3 mil pessoas aceitaram a Jesus. Mas a gente esquece que o crescimento, primeiro, ele começa para baixo, ou seja, eu preciso ter base. Eu preciso ter raiz. Para isso, eu preciso construir a minha raiz na palavra, numa vida de oração. O crescimento, em segundo lugar, ele é pessoal e individual. É igual a salvação. Não, mas a minha esposa é muito crente. Que bom. Isso não muda nada na sua vida, meu irmão. O meu filho, você tem que ver, ele lê a Bíblia todo dia. E você, abençoado de Jesus Cristo. Quando o meu crescimento individual acontece, a igreja cresce. A igreja cresce com o crescimento de pessoas. O avivamento acontece quando as pessoas buscam o seu próprio avivamento, a sua mudança de caráter, quando elas buscam ser mais parecidas com Jesus. Porque o centro de tudo isso aqui é Jesus, gente. Se Ele não for, a gente está fazendo alguma coisa muito errada aqui. Se Ele não é a nossa motivação, a gente está fazendo uma coisa muito errada aqui essa manhã. Porque nós cantamos que porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O verdadeiro avivamento acontece quando o coração do homem se alinha com o coração do Pai. Eu preciso perseverar no estudo, no aprendizado e no ensino da palavra. Estou repetindo assim para você decorar. Você vai chegar em casa hoje à noite, eu vou te mandar um WhatsApp. Fala assim, o que eu preguei hoje? Mentira, não vou não. Vai dizer para você decorar isso aqui, para sua semana. Primeiro, eu preciso perseverar em aprender mais sobre a palavra e ensinar a palavra. Segundo, eu preciso estar mais unido, eu preciso estar mais aqui, eu quero te ver mais vezes aqui. Vai falar, Giovanni, você deu uma sumida. Desculpa, gente, tirei umas férias, estou de volta. Você vai me ver mais aqui também. Terceiro, eu preciso desenvolver, perseverar em oração. Vai ser difícil, igreja, mas eu quero que seja difícil junto. Vem na vigília. Ore na sua casa, tem uma rotina de devocional, mas vem orar aqui com a gente também. Eu vejo José mandando um monte de mensagem assim, olha pessoal, no dia da vigília, ele manda 3 dias antes, depois ele manda um dia antes, no dia ele manda um vídeo, 15 minutos depois, antes ele manda outro vídeo, na hora ele manda, estamos aqui. Você acha que é fácil isso aí? Não é fácil não, trabalho. Mas o nosso pastor sabe quão importante é a nossa igreja ser uma igreja que ora. E a última coisa é, além de tudo isso, o resultado disso é também manifestar a glória do Senhor. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e não vejam só um pecador, mas vejam um pecador redimido. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e falem, cara, esse cara é todo lascado. A vida dele era toda destruída. Mas agora ele está falando de Jesus e tem um negócio nele que é diferente. Tem um brilho nele que é diferente. Eu preciso me encontrar com as pessoas e as pessoas saírem e falarem, nossa, que gostoso ter ficado esse tempo aqui com ele. Foram 10 minutos de conversa, mas eu não sei, tem alguma coisa. E isso é o resultado da minha dedicação na palavra, do meu tempo de oração e buscando estar perto dos meus irmãos. Marcos 16:15 fala, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana do Luca Martini, e ele disse a seguinte frase, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas o que eu não posso fazer,
é a melhor parte, porque é a parte que Deus faz. Mas para que Deus faça a parte dele, eu preciso fazer a minha parte. E vou dizer mais. Depois o Zé nunca mais me deixa vir aqui pregar. A igreja vai caminhar, pessoas serão alcançadas, com você ou sem você. Que hoje a gente vive um negócio também que eu me sinto muito importante. Tem até canção antropocêntrica, você já viu? É tudo eu, é pra mim, é comigo, eu sou especial. Ei! A igreja é santa. E a igreja vai caminhar. E a gente vai arrombar as portas do inferno. Amém, igreja? Vocês estão comigo, igreja? Com você ou sem você. Mas a decisão que eu tomei esse ano, eu falei assim, não, eu preciso fazer parte disso. Eu não quero chegar lá depois e falar assim, cara, era tudo isso aqui era real. Eu não acreditei tanto, mas tudo isso aqui era real. Eu podia ter feito tantas coisas a mais. Eu quero fazer parte disso. Eu quero manifestar. Eu quero seguir a ordem de Jesus. E para fechar, eu vou ler um texto aqui. Mateus 9, versículo 35. Estou terminando. Mateus 9, 35. Você viu, Luiz? Falei que eu não ia demorar, não demorei não, né? Não sei, depois eu vejo. Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu e você fazemos parte disso. A seara ainda é grande. Mas ninguém vai chegar e vai te obrigar a fazer. Mas o que tem despertado no meu coração é o desejo de, Senhor, eu quero participar disso. Ninguém está me obrigando a fazer isso.